Trago para a nossa meditação nesta hora uma mensagem intitulada Confessar versus Negar. Leiamos uma escritura no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, verso 32 a 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Foram dos lábios sacrossantos do Senhor Jesus Cristo que saíram estas contundentes palavras de segurança e de juízo. Qualquer que me confessar e qualquer que me negar. Ao que confessar diante dos homens, Jesus confessa diante do Pai. Mas ao que negar diante dos homens, ele negará diante do Pai. E as Escrituras afirmam que todos os homens, todo ser humano, haverá de enfrentar um julgamento espiritual, seja para galardão ou seja para condenação. Apocalipse 20, verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, segundo suas obras. Observando a biblioteca divina, composta de 7 livros, que são eles: livro da revelação, livro das palavras, livro da maldição, livro das lágrimas, livro da lei, livro do corpo e livro da vida, logo a nossa atenção é voltada para 2 livros dos mais importantes, devido os mesmos conterem o acervo, o arquivo dos atos dos crentes e dos cristãos, e dessa forma determinar o destino eterno de cada grupo ou pessoa. São eles os livros da vida. Talvez você pergunte: livros da vida? Sim, livros da vida. Isto porque há mais de um livro da vida. Sim, senhor. São 2 livros da vida, ou melhor, um livro dentro do outro. Para melhor clareza, preste bem atenção. Um é o livro da vida propriamente dito, onde há o registro dos nomes de todos que hão de herdar a salvação comum. Esse grupo de crentes forma a igreja gentílica, Apocalipse 7,14. Estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. O outro livro é o livro da vida do Cordeiro. Certamente você questionará: mas não é a mesma coisa? Não, não é o mesmo livro. Não é não. É bem verdade que o livro da vida do Cordeiro se encontra dentro do livro da vida, pois ele é uma seção, um capítulo dentro do livro da vida. E no livro da vida do Cordeiro estão registrados unicamente os nomes da noiva de Cristo, os eleitos que desde antes da fundação do mundo para o arrebatamento ali foram colocados, que são os predestinados para filhos de adoção por Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, verso 4 a 5. Outro sim. Está também arrolado no livro da vida do Cordeiro o grupo servidor da noiva no milênio, que são os 144 mil selados dentre os judeus. Apocalipse 7,4 e 14, verso 4. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Com certeza o prezado ouvinte continua estranhando essa questão de 2 livros da vida, ou um livro dentro do outro. E você tem razão, mas existem os 2 livros, e a diferença entre ambos é por questão de tempo e conteúdo. Veja bem, o livro da vida do Cordeiro é aberto no final do 4º selo, do capítulo 4 do Apocalipse, logo após o arrebatamento da noiva eleita. 1 Coríntios capítulo 3, verso 12. E a outra parte desse mesmo livro será aberta durante a guerra do Armagedon,
quando serão identificados 144 mil israelitas. Enquanto que o livro da vida propriamente dito só será aberto 1000 anos depois do cumprimento do 7º selo do Apocalipse, isto é, no final do milênio, mediante a segunda ressurreição ante o trono branco. Apocalipse 20, verso 5. Aconselho que o prezado ouvinte faça procuração da mensagem O Livro da Vida, mensagem esta pregada já nesta rádio. A grande questão, meus ouvintes, é como você está e de que lado você se encontra. Sua atitude para com a palavra de Deus, a sua posição em torno de Cristo, sela o seu destino. Uma coisa a Escritura afirma: os que estão arrolados no livro da vida do Cordeiro, eles não vivem só de pão. Mateus 4,4. Nem só de pão viverá o homem, isto é, nem só de teologia vive o homem, mas de toda a palavra, a revelação que sai da boca de Deus. A revelação, sim, a revelação. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Tudo tem que ser através da revelação. O próprio Senhor Jesus Cristo é uma revelação do Pai. Hebreus 1:3. Recordo de algo que pode nos ajudar a entender este assunto. Conheço uma história que o profeta William Branham conta, que aconteceu por volta de 130 anos passados. Havia um grande cristão que viveu no sudoeste dos Estados Unidos. Seu nome era Daniel Curry. O irmão Curry era um homem maravilhoso, pio e consagrado a Deus. Ele era um autêntico crente, de quem todos pensavam muito bem. Realmente, Daniel Curry era uma pessoa especial. E a história conta que ele entrou num transe, o que chamamos comumente de arrebatamento, como se ele tivesse morrido, e naquele transe ele subiu ao céu. E quando ele se aproximou do portal de pérola, um anjo veio à porta e perguntou: quem é você? Quem é você? E o ilustre visitante respondeu: eu sou o evangelista Daniel Curry. E o que você tem feito na terra para merecer o céu? Interrogou o anjo. E prontamente respondeu o grande evangelista: eu tenho ganho milhares de almas para Cristo e construído grandes edifícios para congregar o povo de Deus. E o anjo interpelou: o que você deseja nesta manhã no céu? De imediato respondeu o missionário: eu desejo entrar para descansar, pois a minha jornada tem terminado na terra e eu não tenho nenhum lugar para ir. Veja bem, prezado ouvinte, que essa é a situação de todo ser humano. Todos nós teremos que comparecer em alguma manhã ante o portal de pérola. E se você é um apóstata e tem entristecido o Espírito Santo e não tem se arrependido, ao contrário, tem se levantado contra o ministério que Deus tem colocado em Belém e tem procurado até um pastor para lhe pastorear, para fazer frente a este ministério, e por isso não tem chorado os seus pecados, saiba de uma coisa: sua indiferença, seus pecados lhe acharão, e naquele dia, na verdade, você não terá para onde ir. Da mesma forma, se você tem mandado a Deus embora da sua vida e rejeitado a palavra vindicada para este tempo,
e tem procurado se congregar na sua casa, o diabo te pegará, se não já te pegou. Lembre-se, um dia você o rejeitará pela última vez, porque Deus não leva o homem a juízo sem antes adverti-lo. Caso contrário, então serás encontrado selado do outro lado da vida. Há uma linha divisória entre o juízo e a misericórdia, e há um perigo se você ultrapassá-la, pois estarás selado do outro lado. É a morte. Assim que, quando Daniel Cury chegou ali ao portal, disse-lhe o anjo recepcionista: nós verificaremos se você tem seu nome escrito aqui. E aqueles anjos buscaram por todas as partes, examinaram todos os livros disponíveis e nada puderam encontrar acerca de Daniel Cury. E serenamente lhe respondeu o anjo: Daniel, não há registro de nenhum Daniel Cury aqui no céu. Oh, o famoso pregador das multidões ficou completamente decepcionado. E quando refeito disse: mas eu sou o grande evangelista Daniel Cury, conhecido mundialmente, sou famoso pelas minhas campanhas de libertação. Além do mais, tenho tentado fazer a coisa sempre correta. Como pode o meu nome não estar aqui? Ele, se morasse em Belém, poderia dizer: eu sou capaz até de dividir a igreja do pastor Eliezer, me juntar com mais alguns evangelistas e mais alguns irmãos e formar uma outra igreja, construir um pastor para nos dirigir. E como o meu nome não está escrito aqui, eu sou o mais santo, o mais puro, ninguém conhece a ordem da igreja melhor do que eu. Como o meu nome não está aqui? Ah, meus ouvintes, com justa razão, disse Martinho Lutero, 3 coisas me surpreenderão naquele dia. Primeira é ver na glória pessoas que eu pensei que não estariam lá. A segunda é não ver no céu pessoas que eu pensei que fossem para lá. E a terceira surpresa que eu terei é quando eu mesmo me ver lá. Pois bem, disse o anjo a Daniel Cury: sinto muito, mas o seu nome não está aqui, e eu não posso fazer nada por você. E o grande evangelista, em desespero, perguntou: o que devo fazer então? Apele para o trono branco, já que você não tem eleição, já que você não pertence à mensagem do profeta William Branham, então apele para o trono branco, enfrente a tribulação com toda a tua presunção e vamos ver o que você vai conseguir lá. Você está captando isso? Você está captando isso? Até porque em Belém não tem um crente mais puro e mais perfeito do que Daniel Cury, mas não tinha eleição. Ele não era eleito para o arrebatamento. O seu nome não estava escrito no livro da vida do Cordeiro. Ele apenas forçava. Ele queria que estivesse ali, porque talvez o nome da sua esposa está, talvez o nome de seus filhos estão, talvez o nome do seu marido, e por isso a pessoa quer que esteja também. Mas nem Paulo pôde conseguir colocar o nome de seus parentes no livro da vida. Você está captando? Você pode perceber isto? Ele teve que aguardar 1000 anos, com tudo que ele conhecia da mensagem do dia, mas ele passou 1000 anos na sepultura para poder ser recebido ou para ressuscitar. Disse o anjo: apele para o trono do julgamento. Então Daniel Cury confessa que sentiu a si mesmo indo através do espaço por 1 hora, ou melhor, por 1000 anos, até que entrou em um lugar
E esse lugar se tornou mais brilhante, mais brilhante, mais brilhante. E o quanto mais penetrava, mais brilhante aquilo se tornava. Aquilo era milhares vezes milhares mais resplandecente do que o sol. E o evangelista tremia, tremia, tremia. Hoje você não tem temor, mas naquele dia você vai tremer. Ele tremia ante o quadro que contemplava, até que ouviu alguém falando: você foi perfeito na terra? Você foi perfeito na terra? Cury percebeu que aquela voz vinha lá da luz e respondeu: não, eu não fui perfeito. É assim mesmo. Diante de Deus você vai ter que tremer. Diante da igreja você se estriba no seu próprio entendimento. Diante da igreja você bate no peito e é o único perfeito. Mas diante de Deus você vai tremer. Mas é melhor que você trema agora e se arrependa e busque misericórdia antes que chegue ao trono branco. E a voz continuou: você sempre agiu honestamente? Disse Daniel: não. E concluiu o evangelista: algumas coisas vieram à minha mente de que eu não fui exatamente honesto. Insistia a voz: você disse sempre a verdade e falava somente a verdade em cada caso, em toda a sua vida? Não! Eu me lembro de algumas coisas que tenho dito que eram duvidosas. Oh, naquele momento, o valioso evangelista, o orgulhoso e vaidoso pregador, caiu em si e disse: eu pensava na terra que eu era alguma coisa, porém fui condenado. Realmente eu trabalhava muito, mas era para me endeusar. Eu só pensava em fama. Oh Deus, agora eu estou perdido. Disse Daniel Cury: eu fiquei esperando por uma charada a qualquer momento, pois não havia mais esperanças. Foi quando uma voz atrás de mim ecoou, uma voz doce e meiga, como de uma mãe carinhosa. Então virei-me para olhar, e lá estava de pé o ser para quem eu trabalhei na terra, Jesus, o sacrifício de Deus, o cordeiro sangrento, fitando-me com ternura. Então Jesus falou: Pai, meu Pai, Daniel Cury, mesmo com todas as suas limitações, permaneceu por mim na terra. E é bem verdade que ele não foi perfeito, mas eu o represento aqui, como ele me representou lá. Tire todos os seus pecados e ponha-os na minha conta. Aleluia! Disse Jesus: qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, a minha irmã. Confesse o nome de Jesus. Viva corretamente. Não se afaste do companheirismo, recebendo a cada dia a perfeita vontade de Deus e sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Confesse esse nome, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Está chegando.